Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Coração de Ferro, nova minissérie da Marvel que recém terminou ali os seus últimos episódios, agora no iniciozinho do mês de julho, e traz aqui de volta a nossa personagem que a gente conheceu lá no segundo filme de Pantera Negra, Wakanda Forever, Riri Williams, também conhecida como Coração de Ferro, título da minissérie. Né? É uma minissérie curta, como vocês já puderam perceber, né? E o que vai abordar essa minissérie? Vai abordar, obviamente, sobre a Riri Williams, ela vai ser a nossa grande protagonista aqui, né? Uma jovem que tá ali querendo criar a sua própria armadura, tal qual o Tony Stark fez há muito tempo, lá em 2008, que a gente acompanhou. Ela aqui tá querendo criar, só que com recursos extremamente limitados, né? Dada a situação financeira dela ali na cidade de Chicago com a mãe dela, ao mesmo tempo que ela tenta superar um trauma muito pesado que aconteceu com ela. Então é uma minissérie curta, mas que ela aborda diferentes aspectos ali da vida da nossa personagem, né? E a série consegue fazer isso dentro desse tempo ligeiramente reduzido que ela tem para trabalhar todos esses aspectos, mas eu vou chegar lá. O que eu preciso começar falando aqui, a série não começa bem, tá? Apesar dela ter se recuperado ali na segunda metade, sim, são 6 episódios, mas ela foi lançada 3 episódios e depois os outros 3, lançada em 2 metades. A primeira metade, os 3 primeiros episódios, ela não parece uma série que vai vingar muito bem. Ela é uma série que ela é extremamente introdutória, e tudo bem, você tem que ser introdutório, até porque você está conhecendo o universo daquela personagem. A gente já tinha sido apresentado ela no filme, como eu comentei, mas o universo daquela personagem, a atmosfera que rodeia ela, é tudo novidade ali pra gente. Querendo ou não, é uma personagem que vai ganhar um destaque maior, né? Porque ela tem tudo para entrar na equipe dos Jovens Vingadores, né? Ao lado lá da Miss Marvel, da Kate Bishop. Ela tem todas as características para entrar nessa equipe. Então, não me surpreenderia se ela, obviamente, entrasse. Mas a gente precisa conhecer antes um pouco mais dela, do mesmo jeito que na série da Miss Marvel a gente conheceu ali aquele universo dela para depois ela ser melhor apresentada, né, nos cinemas, ali nos filmes das Marvels. A mesma coisa com a Kate Bishop, que a gente conheceu ela ali na série do Hawkeye, que ela teve um destaque maravilhoso ali. Então a gente precisa dessa minissérie para conhecer a Riri Williams, para conhecer a personagem, para a gente se apegar a essa nova figura que não vai pegar o manto de Homem de Ferro, né? Ela não vai tomar esse manto para ela, mas ela vai criar a própria identidade. E por que eu digo isso? Porque essa é uma das personagens que, ao meu ver, ela tem uma das personalidades mais fortes e mais diferentes que você vai ver aqui no universo da Marvel agora, né? Desse recente universo da Marvel nos últimos tempos, assim. Eu acho que ela tem as características mais marcantes, que mais tornam ela única e diferente dos outros. Eu acho que ela realmente é uma figura extremamente complexa, né? E é apresentada de um jeito complexo, com problemas cotidianos também, ao mesmo tempo em que você flerta com essa figura de tecnologia avançada que ela tem. Você trata de problemas extremamente cotidianos que ela tem na própria casa até, né? Então, é uma minissérie que ela consegue abordar diferentes aspectos e ela consegue fazer isso muito bem, apesar dela ter esse início um pouco mais morno, um pouco mais parado, um pouco mais introdutório. Ao passo em que nessa segunda metade da série, da minissérie no caso, realmente você consegue enxergar um avanço muito grande. Muito grande, porque a série finalmente começa a conversar com aquilo que ela realmente quer entregar. Na primeira metade ela apresenta os personagens, ela apresenta o contexto. Na segunda metade ela desenvolve e fecha toda aquela história ali de uma maneira extremamente diferente do que a gente está um pouco acostumado a ver, não vou dizer no cinema, mas talvez nas séries que a Marvel vem apresentando, tá? Porque eu não vou entregar o final, lógico, mas é um final curioso. Curioso. E eu digo curioso, eu escolho essa palavra curioso, exatamente porque você fica se perguntando o que será dela a partir daquilo que ela fez, aquilo que aconteceu com ela no último episódio, ali no finalzinho do último episódio, né?
você tem muitas decisões, você tem muitas reviravoltas acontecendo, você tem personagens que começam também mornos ali na primeira metade, mas que crescem bastante ao longo da minissérie e se tornam grandes ali na segunda metade também. Então eu acho que a série ela é uma crescente, ela começa morninha e ela ganha uma proporção muito boa ali pra finalizar. Mas, obviamente, cara, a personagem da Hayley Williams ela vai ter um potencial absurdo e eu acho que ela conseguiu ser talvez aqui um outro pontapé, porque a gente já teve outros pontapés nessa direção, ao mundo místico, ao mundo da magia da Marvel, né? Porque uma das questões dessa minissérie seria, isso não é spoiler, tá, gente? Não é spoiler, que o vilão dessa minissérie seria o Capuz, né, interpretado aqui pelo Anthony Ramos, que é maravilhoso esse ator, ele é muito bom mesmo. E aqui ele tá fazendo um trabalho muito bom também. Ele já tinha visto trabalhos dele em musicais, né? Ele fez 2 papéis em Hamilton, sabe? Então é um ator que ele tem um calibre ali diferenciado e que ele interpreta um personagem diferente, né? Até do que a gente tá acostumado, né? Não é um musical, mas que mostra que ele tem um jogo de cintura ali pra interpretar um cara malvado também, né? E aqui o personagem dele, ele seria dito como um capanga de ninguém mais, ninguém menos que Mephisto. De novo, isso não é spoiler. Saíram várias notícias de que ele seria o vilão dessa minissérie. Então por aí você já vê que é uma minissérie que ela vai ficar nessa briga de tecnologia e magia, sabe? E a segunda metade da minissérie ela aborda bastante esse ponto, o que me deixou muito feliz. E por que eu digo que esse pode ser um pontapé numa direção específica da Marvel, na direção do místico da Marvel, né? Um dos pontapés, né, no caso, porque a gente já teve minisséries como a do Cavaleiro da Lua, que é um personagem que flerta muito com essa área também e que é um grande potencial herói para bater de frente com figuras como o Mephisto. Outra personagem que também já apareceu e quase ninguém fala dela é a Elsa Bloodstone, que apareceu lá naquele curta de Halloween da Marvel, né? Lobisomem da Noite. Ela apareceu nesse curta e como protagonista desse curta, uma das protagonistas do curta, né? E ela também é uma personagem que combate essas figuras místicas, né? E também é uma figura importante para combater figuras como o Mephisto. Claro, né? Além de um Loki, por exemplo, da vida, também poderia ser uma figura para combatê-lo. Obviamente o Doutor Estranho e o Wong, né, os magos, eles também englobam essa área, né? Lutaram contra o Dormammu no primeiro filme do Doutor Estranho. Então a gente tem esse lado místico da Marvel sendo desenvolvido. E eu acho que o Mephisto sendo apresentado aqui nessa minissérie, ele pode se tornar um grande vilão de uma equipe da Marvel que pode nascer. Porque a gente já viu, né, que vão ter uma equipe de Vingadores, né? Os novos Vingadores estão chegando aí, os jovens Vingadores também estão chegando. E existe uma equipe chamada Filhos da Noite. Filhos da Noite é uma equipe de super-heróis, né, da Marvel. Super-heróis da Marvel que combatem essas figuras místicas obscuras. Super-heróis como o Cavaleiro da Lua ou o Senhor Lua, né? Porque depende da personalidade. Elsa Bloodstone, o Wong inclusive fundadora, se eu não me engano, dessa equipe, tá bom? Doutor Estranho, Loki, eu acho que também já foi integrante, se eu não me engano. Wolverine já foi integrante dessa equipe também. Então, assim, a gente tem heróis que a gente já viu no cinema, já viu na televisão, já viu no streaming de alguma maneira, que integram essa equipe. Então, não me surpreenderia se a Marvel colocasse, não sei se talvez uma minissérie, não sei se talvez um filme, assim como ela fez com Thunderbolts, né? Poderia criar uma equipe dessa, assim, de figuras místicas que combatem, né, outras figuras místicas. Seria uma pegada muito diferente para o universo da Marvel. Muito diferente do que a gente está acostumado no MCU hoje. E eu acho que pode ser, não vou dizer uma salvação, mas pode ser um fôlego para esse arco de multiverso que a gente está tendo, extremamente complexo, que muita gente já está saturada. Eu acho que se a Marvel flertar um pouco com esse lado místico dela, talvez desperte pelo menos a curiosidade assim das pessoas. Eu acho que esse é um grande trunfo que essa minissérie da Coração de Ferro conseguiu trazer. Essa curiosidade,
essa ânsia por o que mais eu consigo extrair disso, o que mais eu vou conseguir assistir disso, o que mais a Marvel vai conseguir entregar em relação a isso. Porque o Mephisto é um personagem gigantesco, um vilão, assim, de dimensões Thanos, sabe, da Marvel. Então ele não pode ser tratado de uma maneira leviana e isso também é uma preocupação aqui. Porque se ele for tratado como um herói de segunda, terceira prateleira, isso vai ser um problema. Porque ele é um vilão de dimensões de Doutor Destino, que vai ser o grande vilão dessa saga do multiverso. Ele é um vilão de dimensões de Thanos, como eu falei, então, que é da saga do infinito. Então o Mephisto, ele tem um potencial para ser muito grande. Ele tem potencial gigantesco, ele precisa ser bem trabalhado. E eu gosto da maneira que ele foi trabalhado aqui. De uma maneira extremamente sombria, extremamente pessoal e íntima, sabe? Que brinca muito bem com a essência que esse personagem tem. Ele consegue fazer com que a gente se preocupe e entenda a gravidade e a seriedade que a presença dele impõe no ambiente em que ele está. Sabe, eu acho que é um personagem que só por isso ele já merece ser grande. E o ator, né, claro, que interpreta ele, o Sacha, ele é maravilhoso, gosto bastante dele também, maravilhoso em comédia, inclusive, muito interessante de ver ele nesse papel assim, também diferente, mostra que ele também tem um jogo de cintura para interpretar o cara malvado, né, mas eu gosto desse potencial que a minissérie tem, dessa porta que a minissérie consegue abrir, além de apresentar essa estrutura toda da personagem, de apresentar essa personalidade toda dela, forte, cativante, extremamente complexa e complicada da gente entender e até gostar dela. Mas que a gente aprende a gostar dela, a gente entende o lado dela, a gente entende as dores dela, a gente entende o que move a personagem. Então, eu acho que essa série, ela, como eu falei, ela começa morna, mas ela ganha força, porque eu acho que ela vai se encontrando dentro das sementes que ela planta no início. Sabe, eu acho que ela tem efeitos especiais muito bons, que com certeza, principalmente por uma série, por uma produção, né, de televisão, eu acho que isso é um ponto positivo, porque os investimentos nessa área não costumam ser tão altos, então você ter efeitos especiais que chamam mais a atenção realmente é um ponto extremamente positivo para uma produção televisiva. Você tem um roteiro que, como eu falei, ele planta as sementes no iniciozinho e depois você consegue ver que elas conseguem ser muito bem regadas, né, para elas crescerem e se desenvolverem de uma maneira que fique até de certa forma bonito da gente assistir, sabe? Então eu acho que é uma série cuidadosa, é uma produção cuidadosa que a Marvel teve aqui, que pode não ter dado muito certo no iniciozinho, mas depois ela compensa bastante, né? Além de ter possivelmente aberto, né, essa porta mística para Marvel, né, com um grande vilão desse meio místico da Marvel, eu acho que apresentou muito bem a personagem Riri Williams, né, ou melhor, reapresentou, né, que a gente já conhecia ela de Wakanda Forever, mas eu acho que reapresentou ela muito bem aqui pra gente. Mas enfim, gente, essa foi a minha crítica de Coração de Ferro, a nova minissérie da Marvel que já tá completa ali no Disney Plus pra vocês assistirem. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de deixar aqui o like, que me ajuda bastante no engajamento do canal, comentar o que vocês acharam dessa minissérie, se vocês tiveram impressões parecidas ou não comigo, deixa aqui nos comentários que eu adoro ler as impressões de vocês. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo e não se esquece de se inscrever aqui no canal pra dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!